Bom dia, sejam bem-vindos mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas. Mais um dia, mais um devocional que Deus irá nos direcionar, irá mostrar a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Que nesse dia Deus possa derramar do amor dele sobre o teu coração. O tema do nosso devocional nesta manhã é Deus corrige porque Ele ama. Nós temos que entender que, como homens, como mulheres, casais, muitos que já têm filhos, se seu filho andar num caminho errado, se teu filho procurar coisas que vão destruir a vida dele, você que é pai, você que é mãe, você vai advertir o seu filho dos caminhos errados porque você ama ele. Você vai advertir que o final deste caminho possa ser tortuoso para ele. Vai advertir que há perigo neste caminho, quando o caminho não é bom, quando o caminho é errado. E não é diferente com Deus. Deus é Pai. E nós que somos filhos de Deus, Ele irá nos corrigir porque Ele nos ama. Quando nós escolhemos segundo os desejos dos nossos corações, escolhemos seguir caminhos que vão nos prejudicar lá na frente, Deus, na sua onisciência, ao qual Ele entende e sabe de todo o acontecimento da história, Ele como Pai, como um Pai que nos ama, Ele nos corrige, nos adverte para que o nosso final não seja triste, não seja um final ruim. E hoje nós vamos meditar numa palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, o livro qual o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Diz assim no verso 16, no capítulo 1 do livro de Romanos: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo aqui fala da justiça de Deus que é pela fé. Porque nós só vamos acreditar que somos justificados pelo sacrifício de Cristo pela fé. Certa vez, Jesus Cristo é relatado na palavra de Deus quando ele ressuscitou. Depois de ele andar com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu no meio dos seus discípulos e disse a Tomé que, quando Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas feridas da crucificação, Jesus apareceu e disse: Bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós não vimos Cristo assim como os apóstolos. Nós não tivemos a oportunidade de tocar nas feridas. Por isso que a justificação das nossas vidas é pela fé. Nós cremos naquilo que não vemos. E cremos naquilo que não vemos, mas esperamos. A redenção da nossa alma. O nosso resgate que foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. Nós queremos, muitos de nós, morar nas mansões celestiais. Nós queremos retornar à nossa origem, que é o céu. Mas para que tudo isso aconteça, a nossa justificação é pela fé e nós temos que crer em Deus, de fé em fé. Porque o justo não vive por outra coisa. O justo vive pela fé. Mas se nós nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não temos essa justificação pela fé. Por se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o poder da justificação pela fé está no Verbo. E o Verbo é a palavra de Deus. E o Verbo é que nos salva, porque Ele é o poder para a salvação. É o poder de Deus. Porque Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Verbo.
Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 11, no verso 6 diz: todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Porque o que agrada a Deus é a fé e a convicção de crer que Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. E todo aquele que se aproxima de Deus com fé é justificado pela fé. O justo, porque nós somos corruptos, pecadores e falhos. E a única forma de sermos salvos é a justificação pela fé, porque nós não merecemos. Todos os dias qual nós levantamos, nós pecamos contra Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que a justificação do sangue de Cristo nos faz alcançar a promessa pela justificação da fé, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tenha fé em Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, porque Ele é o poder. A palavra de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como grego. E nós só vamos ser salvos pela fé, justificados pela fé, se nós não nos envergonharmos do Evangelho. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.